você vai ouvir neste podcast. Mas depois da maternidade, isso tende a se agravar um pouco, né? A gente, todo o período do início ali já é um pouco mais difícil, a gente se isola. E depois alguns amigos que eram de uma fase da vida que talvez não acompanharam a sua nova fase somem. A amizade dá muito trabalho, não vou fazer mais amigas. Tipo, deixa essas aqui que eu vou. Que preguiça ficar contando a minha história do zero pra uma pessoa X, né? Dei de uma frase do Ziel que ele fala da palavra de Deus, que a palavra, ela consola os abatidos e abate os consolados. Nossa, é verdade, é muito verdade. E eu acho que uma amizade cristã saudável faz isso com a gente também. Olá, estamos de volta com o podcast delas, depois desse período longo aí de férias, ano novo, carnaval, finalmente o ano começou. E nada melhor do que a gente voltar nessa semana em que a gente comemora a Semana da Mulher. Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher e hoje é terça-feira, a gente antecipou um pouquinho o nosso programa para pegar vocês justamente na Semana das Mulheres. Eu tô aqui com duas amigas. Olá! Temos convidada nova. Quer dizer, não é tão nova assim, né? Já participou do... Convidada que é da casa. Convidada já, de casa, já participou do ao vivo que a gente fez, que aliás foi o último programa, arrebentou, fez tanto sucesso que a gente trouxe ela já de volta agora, entendeu? Pra garantir que ela continue por perto. Não posso mais fugir. Não pode, Flá. Muito bom, muito bom. Eu sou a Flávia da Hora e tô aí, tô feliz de poder bater papo com as amigas em todos os lugares agora, até aqui. E aqui é a Luísa Nazaré. Débora Ottoni está por motivos de Cecília is coming. Já tá antecipando aí um pouquinho a licença, tava difícil pra ela participar, então por isso ela não está aqui, mas está fazendo falta. Mas bom, adiantando um pouquinho, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito feminino, né, e que acho que vai interessar aí todas vocês, que é a amizade entre mulheres, amizade feminina. Por isso a gente fez questão aqui de fazer um trio de amigas pra gente ter mais propriedade pra falar, né? Uhum. Sim. É um tricô online ou não? A gente vai falar coisa séria também, né? Isso que eu ia falar. A gente vai ter que dar uma podada aqui nos assuntos que são privados pra não escaparem no meio da conversa. É verdade. Mas aqui, amizade, né, gente? São 3 esposas de pastores. A gente nossos maridos trabalham juntos. Nossos filhos têm as mesmas idades. Então, assim, é muita coisa em comum. Então, não fiquem escandalizados se parecer muita intimidade. Muita falta de filtro. Exato. Mas temos uma pauta, vamos seguir uma linha de raciocínio. Fiquem tranquilos que não vai ser tão conversa de bar, assim, jantarzinho de meninas, né, Flá? Isso. Até porque essas duas aí dão um banho de teologia, já começaram aqui falando... Nossa, como é que a gente vai falar? Vai ser só conversa de salão, só. entre uma folha de caras e outra, né? Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. A Flávia tem uns insights muito bons, assim. E eu acho que nada mais inspirador do que a gente começar com João 15, né? Quando a Bíblia relata que Jesus fala que tem chamado a gente de amigo, não mais de servo. Eu acho que isso classifica a amizade, né? Coloca a amizade num patamar que a gente não tem como não valorizar, não encarar isso como uma coisa vinda de Deus mesmo, né? Sim, eu acho que Jesus deixa pra gente uma receitinha de vida, de cura, transformação, de autoconhecimento, de tudo, que é através da amizade. Ele escolheu pegar aqueles caras doidos por 3 anos
e caminhar com eles e ficar com o pé calejado na estrada de terra com eles e ficar comer e correr atrás de dinheiro e comida e ter onde dormir, não ter onde dormir e passar todos os perrengues de uma amizade verdadeira com os discípulos, que eram caras, uns muito, parece assim que muito impetuosos, um muito pensei e falei, ou não pensei e já falei, outro talvez mais intimista, enfim, perfis diferentes. Então eu acho que só da gente observar Jesus e várias passagens aí, a gente tem vários princípios de amizade. Para mim, a receita de vida de Jesus é: façam amigos, eu vim para ser amigo. Muito bom. Eu acho que uma que eu coloquei aqui é a relação de proximidade que Jesus escolheu ter com os discípulos dele, de estar sempre na casa, de convidá-los para casa, de falar: venham e vejam onde eu tô, vem comigo, vamos comer junto, de fazer comida. Eu sempre falo assim, que sonho poder comer o peixe assado de Jesus, né? Caminhar com ele, né? E passar perrengue. Eu fico de verdade imaginando os perrengues que eles passaram juntos, seja de perseguição, tensão, ou de ter que arrumar lugar para dormir, para comer, emprestar barco, emprestar coisa. Então, assim, optou mesmo por dividir a vida, né? É uma relação de proximidade. E eu lembro muito de uma grande amiga minha que falava assim: não existe cristianismo solitário. Não existe, não é opcional. Eu sou mais na minha. Existem vários tipos de personalidade, vários tipos de relacionamento. Mas cristianismo solitário, cristianismo sem amigos não existe. É verdade. É tão interessante a gente perceber, né, na nossa cultura que é teoricamente tão conectada, né, o quanto a amizade requer a vivência em comum. Às vezes a gente pauta a construção de amizade simplesmente no ter informações sobre o outro, ou então tentar se comunicar com o outro, mas o quanto que a amizade se dá no partir do pão, né? No sentar à mesa, no viver experiência juntos, né? E eu acho que isso é uma coisa que... só pra... Não sei se vai vazar um pouquinho, mas o João está participando da conversa também. De vez em quando ele vai fazer um comentário ou outro. Mas eu acho que isso é muito lindo, assim, e desafiador para nossa cultura, que é tão instantânea. E por mais conectada que seja, eu acho que é tão pouco relacional, né? Com certeza. Não sei se vocês têm essa percepção também, que a gente não tem espaço muito assim, para vivência comum e de, né, gastar tempo um com o outro. Aquela história de comer 1 quilo de sal, né? O que a gente fica esperando uma situação muito boa para poder conversar, muito ideal, né? Não deixa a espontaneidade também da vida cotidiana. Então, assim, um dia a gente se encontra, vamos marcar aquela pizza, aquele café, talvez, quem sabe. E aí a vida tá acontecendo, né? Então a gente não se relaciona mesmo, tá conectado, mas não tá se relacionando intencionalmente, né? E eu acho, não sei se vocês sentiram isso, né? Mas depois da maternidade, isso tende a se agravar um pouco, né? A gente, todo o período do início ali já é um pouco mais difícil, a gente se isola. E depois alguns amigos que eram de uma fase da vida que talvez não acompanharam a sua nova fase some. Então fica um período meio nebuloso, né? Até a gente se reencontrar ali com a gente mesma e com um novo círculo de amigos, eu acho, né? Vocês sentiram isso? Que depois da maternidade dá uma... Ups, cadê meu... Eu senti. Né? Com quem que eu vou? Cadê minhas besties? Sim, e até o ritmo das amizades, assim, os encontros, claro, né, a gente tá respirando filho, pensando em filho, dente que tá nascendo e tudo mais, o que come, o que não come, todas essas pautas que envolvem, e de repente assim, meu Deus, eu não tenho mais assunto nenhum, não tem mais nada dentro de mim. Quem sou eu? Cadê? Eu não assisto mais uma série, eu só sei Bita, Galinha Pintadinha e Palavra Cantada, né? Então, assim, a gente dá uma confusão, assim, e aí eu tive um papel, as amizades tiveram um papel de me ajudar numa redefinição de identidade também. Ô, Flávia, o que você gosta de fazer? Assim, as amizades tiveram um papel de me ajudar a voltar
pra quem eu sou, além de mãe, sabe? Nossa, que bom. Você teve amiga assim que chegou e, tipo, conseguiu te confrontar nesse sentido e te colocar pra cima de volta e tal? Porque eu acho isso uma coisa muito curiosa entre a gente, né? Parece, eu não sei também, pode ser só, já até tô antecipando lá a pauta lá na frente, mas parece que existe uma diferença, assim, né, da profundidade da amizade dos homens e das mulheres, né? Aquilo que a gente sempre fala, é amiga, 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 mas na hora que você toma uma verdade na cara, né? Como é que a gente... É muito difícil lidar, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Eu não tive amigas que me exortaram de falar brava, não. E, na verdade, a gente quer muito isso e não acontece, né? Não acontece, né? Impressionante. Não acontece. Então, a frasezinha famosa da internet, miga sua louca, ninguém fala miga sua louca, né? Ninguém fala assim, presta atenção, tá? O que eu tive foram amigas que falaram, Flá, separa um tempo pra você, tenta deixar um pouquinho mais o Gustavo com as crianças pra você poder dormir melhor, fazer uma atividade física, faz uma coisa pra você. E eu tive, assim, umas 3 ou 4 amigas que começaram a insistir nisso e eu comecei a perceber, elas estão falando isso, assim, pessoas diferentes, de lugares diferentes estão me falando isso. Aí isso me acendeu uma luzinha de autocuidado mesmo. Agora, a gente queria muito, né, exortação saudável, assim, alguém que fala, olha, presta atenção, acho que se você não tá fazendo um negócio legal, eu acho que isso daí tá te fazendo mal. E não tem muito. Eu, na verdade, não acho que eu não faço isso com as minhas amigas e ninguém faz isso comigo. Mas eu fico pensando nisso porque às vezes eu faço esse exercício de pensar assim, quais são, né, na verdade, os critérios para você considerar alguém amigo, né, amiga. Porque se pegar, por exemplo, esse versículo de João 15:15, né, que Jesus fala, já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tenho falado pra vocês, eu tenho lhes tornado conhecido. Então é meio que assim, eu tô compartilhando boas novas, eu vim aqui pra falar o melhor pra vocês, eu tô chamando vocês de amigo porque eu confio em vocês, eu tenho notícia boa. Eu tô me dando conhecer, né? Exato, eu tô trazendo aqui o que eu sei de melhor da vida pra vocês, então agora vocês podem se considerar meus amigos, né? O que pra vocês é meio que divisor de águas, assim, pra transformar um relacionamento qualquer numa amizade, a ponto que vocês, né, não, fulano é meu amigo, é minha amiga. Você sabe que tem uma fala, eu não vou saber direito agora como que é, mas é uma citação do C.S. Lewis, que ele fala sobre amizade, que me toca muito, que é quando você olha um pro outro, né? E vocês dois são capazes de falar um pro outro, nossa, você também se sente assim. E pra esse lugar comum de, uau, encontrei alguém que tem esse mesmo sentimento e esse mesmo pensamento, né? E eu acho que, particularmente eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito introvertida e que consegue viver muito bem consigo mesma, assim, digamos. Eu não sou uma pessoa que faz muitas amizades e com muita facilidade. E casei com uma pessoa que também é assim, então a gente meio que se basta. Mas o que é ruim, né? Porque durante muito tempo eu meio que fui entendendo, não, tenho o meu melhor amigo, que é o meu marido, e eu deixei de cultivar as minhas amizades femininas, né? E deixei não só de cultivá-las, mas também deixei de investir em novas amizades, né? E isso foi uma conta que foi ficando cara pra mim, porque eu acho que existe uma diferença na amizade feminina e no quanto nós, como mulheres, precisamos desse espaço de conexão emocional que às vezes a gente não consegue no homem, porque ele realmente não consegue fazer, sabe? Assim, não é nem porque queira, mas porque você tá ali derramando seu coração e de repente você percebe que tá um branco, né? Um olhar branco, que você fala assim, ele não está mais aqui comigo. ele ativou a caixinha do nada, né? Ele puxou a gaveta do nada. Ativou a caixinha do nada, ele tá se esforçando pra estar aqui. Né? E então eu acho que assim, pra mim um critério muito forte com relação à amizade que eu percebo é assim, é diferente você criar amizade baseada em interesses comuns e outra coisa é você criar amizade com base em sentimentos e pensamentos e vivências em comum
e um espaço de empatia, sabe? Porque quando você cria uma amizade com base em interesse, me parece que é mais momentânea, sabe? Me parece que é mais assim, nós conversando. Quando a gente conversa, a gente fala sobre cabelo, sabe? A gente fala sobre unha. E que isso também faz parte de uma amizade um pouco mais profunda, né? Mas eu acho que uma amizade se torna de fato amizade quando você tem esse espaço de coração que você consegue dizer algo que tá ali dentro do seu coração e encontrar no outro uma abertura de receber aquilo, sabe? E você encontrar esse espaço de empatia e de conexão e de se sentir segura, sabe? Do tipo, não, eu posso aqui dizer o que de fato está acontecendo lá no fundo da minha alma, e eu vou encontrar empatia, vou encontrar exortação quando necessário, vou encontrar conselho. Aí eu acho que entra que a Lu tá falando, num esquema já, num patamar de amigos irmãos, de amigas irmãs, né? Porque a gente pode ter vários tipos de amizades, a amiga de academia, amiga da faculdade, vizinha, amiga mãe dos nossos filhos, mãe de amiguinho, da né? escolinha, isso. E são vários tipos, mas amigas irmãs que a gente derrama a alma, que a gente pode falar sem filtro, que a gente pode chorar a vida e sonhar a vida também, né? Não só na dor, mas poder sonhar junto e tal. Aí eu acho que são poucas, talvez 2, 3 na vida, né? Então, eu lembro tem um provérbio que fala: em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Então eu acho que é isso, a gente tem relações de amizade e relações muito singulares, né? O que a gente pode ter e orar para ter e buscar isso de amigas irmãs, né? Que aí eu acho que é algo mesmo disso que a Lu tá falando. E eu acho que na minha vida, essas amizades mais profundas nasceram em tempos de angústia, em tempos em que eu tava super fragilizada, ou muito ansiosa, ou com muito medo, enfim, e a gente começou a conversar, a trocar e chorar junto, e o Senhor, assim, socorreu uma outra e começou a curar e falar coisas que a gente nunca tinha pensado ali. No meio da angústia nasceu a irmã mesmo. Assim, é raro acontecer do seu melhor amigo da vida ser realmente um irmão seu de sangue, né? É muito provável que isso vá acontecer com alguém de fora, porque, enfim, você quer desabafar sobre coisas que talvez você não se sinta tão à vontade com alguém que, né, já é da sua família e tal. Então, isso Sim. é muito verdade, né? Os amigos e irmãos são presentes mesmo, que eu acho que Deus coloca ao longo da nossa caminhada pra gente se sentir acolhido, se sentir amado, né? Pra mim, isso tem um papel muito relacionado à aceitação, né? Alguém que vai te acolher na dor, na angústia, mas no momento bom, vai entender também a tua celebração, o teu momento bom, né? Não vai olhar para aquilo vai curtir mesmo, exato, né? Vai ser a empatia pro lado bom também, né? Vai comemorar as tuas conquistas, vai celebrar, não vai olhar com olhar de inveja, com olhar de ciúme, de nada ruim, né? E encontrar isso realmente, eu concordo com a Flá, assim, você conta nos dedos de uma mão, né? Como que vocês são com relação a amizades? Assim, vocês têm facilidade para fazer novas amigas? Qual que é o perfil de amigas de vocês? Olha, eu sou bem comunicativa, eu não sou nada introvertida, assim, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar, eu sou daquelas que vai conversando com o Uber, que, sabe, tá na fila do banco, puxa conversa, eu gosto de um papo, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de saber da história das pessoas, de fazer conexão entre pessoas. Eu sou bem, assim, de humanas nesse sentido, sabe? Mas é aquilo que a Flávia falou, eu acho, né? Tipos de amizade. Eu sinto isso, que não é qualquer coisa que você fala pra qualquer amiga, né? Não é... Por exemplo, eu acabei de voltar de uma viagem com 3 amigas e tal, foi super bacana, foi super legal. Eu acho que tem amizades que não dariam certo pra uma viagem dessa, entendeu? Então eu acho que tem categorias mesmo, né? Amizades que a gente faz e que, beleza, se vê uma vez por ano e que você tá ali e fala de vez em quando, e acontece muito isso comigo porque eu saí do Rio e vim pra cá
Eu tenho minhas amigas que eram minhas amigas, sim, da vida, né? Que ficaram lá. E que hoje elas, assim, nosso contato é muito restrito, né? Porque é mais online, a gente não se vê tanto. Talvez elas não saibam de tudo que está acontecendo na minha vida real time, né? Eu tenho outras pessoas que eu conquistei depois, que eu desenvolvi esse relacionamento depois, e que sabem mais, que participam mais, por circunstância da vida, né? Mas eu tenho facilidade, eu acho que o meu problema é o contrário, assim, eu confio muito rápido nas pessoas, eu falo muita coisa, eu tenho uma certa facilidade de abrir, de começar a cavucar. Então eu tenho que tomar cuidado, porque depois é difícil manter, né? Sim, cria uma eu também tenho essa tendência. Né? Aí você fala, putz, agora dá trabalho manter, né? Tem que convidar para as festinhas, tem que chamar para fazer um programinha sábado, tem que trazer aqui de vez em quando. E mesmo de gerar expectativa, né? Às vezes no ambiente de igreja, claro, a gente quer conversar, quer orar com alguém, quer bater um papo e quer ver aquela pessoa bem e tal, mas não necessariamente vai conseguir nutrir uma amizade, construir uma relação de confiança e de troca. É isso mesmo. E eu já tive situações em que eu acho que eu gerei esse tipo de expectativa nas pessoas, sabe? Ah, mas você não vai ser minha amiga? Você tava perguntando como é que eu tava, conversou comigo e tal. Né? Já conversei isso algumas vezes com o Gustavo. Eu gero expectativa nas pessoas de que eu vou criar uma mega amizade. Na verdade, eu não vou. É impossível, né? A gente não consegue ter 30 melhores amigos. É isso. Né? Então, eu me comunico muito fácil também, gosto de conversar muito, mas eu sempre vejo isso, e talvez até por uma necessidade de aceitação, de agradar, sabe? De ser uma legalzinha, assim, aí eu vou sendo legalzinha, e aí, que amizades que eu tô construindo são verdadeiras? Quem são, né? Então, é uma coisa que eu tento me policiar também. É interessante, porque é um perfil bem diferente do meu, assim, né? Que eu tinha compartilhado um pouquinho antes. E eu tenho... Eu vivenciei uma coisa interessante, que assim, eu tenho 3 amigas bem assim, do peito mesmo, que a gente ficou amigas ao longo da adolescência, porque nós fomos discipuladas pela mesma pessoa. Então a gente criou ali uma conexão muito forte, que manteve pro resto da vida, assim. Mas quando eu me tornei mãe, como eu fui a primeira delas a me tornar mãe, elas tentaram acompanhar, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não conseguia, né, ter mais esse espaço de, tipo, eu sei o que você tá vivendo, tá tudo bem, você pode, né? Sei. E aí foi algo que, e até ali eu meio que me bastava com elas, sabe, assim, então tipo, as pessoas vinham na minha vida e eu mantinha todo mundo meio que num espaço de colega, sabe? Porque pra mim é muito assim, como eu acho que eu tenho esse perfil, e acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque quem tá ouvindo tem diferentes tipos de formas, né? Então, como eu tenho muito... Eu não sou tão aberta e não sinto tanta falta, né, de conversar e de me conectar com muitas pessoas, eu meio que tinha bastante colegas, mas amigas mesmo eram aquelas ali, né? E eu sempre tive essa percepção de que, tipo, a amizade dá muito trabalho, não vou fazer mais amigas, tipo, deixa essas aqui que eu vou. Que preguiça ficar contando a minha história do zero pra uma pessoa X, né? Exato, pra uma pessoa introvertida, tipo, nossa, não, que preguiça, tipo, então as pessoas, tá tudo bem, tá ótimo. Tá tudo bem, tá bom. Mas aí depois da maternidade, eu acho que isso abriu um espaço, assim, no meu coração, que as minhas amigas da vida não estavam conseguindo suprir. E essa solidão abriu, então, um espaço e uma necessidade de que, eu vou precisar me abrir. Eu vou precisar buscar mais ativamente, né, pessoas com quem contar. Até porque, antes de eu entender que eu precisava buscar, eu tentei resolver sozinha na minha cabeça as coisas. E aí, isso é a fórmula pro fracasso. Acho que foi interessante isso pra mim, assim, a amizade, ela tomou uma nova dimensão após a maternidade. E é claro que, assim, hoje eu já tô num outro lugar com essas amigas, porque uma delas virou mãe, e até mesmo, assim... por conta de sofrimento que elas passaram também, a gente conseguiu se conectar novamente de uma outra maneira. Mas foi interessante isso, eu consegui
desenvolver outras amizades que supriram essa falta que as amizades anteriores não estavam conseguindo suprir. Mas... E aí a gente vê o quanto que o nosso conceito de compartilhar, ou lembrando de João 15, né, de dar a vida pelos amigos, o amar uns aos outros, é bem limitado, né? A gente pensa numa caixinha muito pequena do que é amar o outro, ou dar a vida pelo outro, compartilhar. A gente pensa ali no que tá mais imediato, mais pertinho da gente, não no que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, né? E o quanto eu consigo receber da amizade, não necessariamente ser a pessoa que vai doar, né? Uhum. É verdade. Uma das coisas que a Nath colocou, né? Quais os critérios para que nasça uma boa amizade? Às vezes o automático é assim, o que a gente tem de parecido, o que a gente tem de semelhante. No nosso caso, por exemplo, idade parecida, filho, nós somos esposas de pastor, os filhos têm a mesma idade, mesma fase de vida, ok. E isso é muito bom e várias coisas assim, o assunto flui solto, né? Mas é bom também a gente poder ter uma amiga mais velha, por exemplo, ou uma amiga com outro contexto de vida, uma amiga mais nova. Enfim, eu lembro quando eu era criança, eu sempre, pra fazer amizade, eu chegava no parquinho e falava assim: oi, quantos anos você tem? E eu sempre assim, tipo, se você tiver 5 anos, a gente é amigo, se tiver 7, a gente não é mais, não vai rolar, né? E eu acho que às vezes a gente se comporta um pouco assim, né? A gente fica: oi, quantos anos você tem? Oi, o que você tem de parecido comigo? E é tão bom a gente se ver, de repente, trocando várias ideias com uma pessoa muito mais velha que a gente, de outro contexto, enfim, né? E o quanto a gente tem que ser intencional com relação a isso, né? Porque não vai fluir tão naturalmente, não vai fluir tão facilmente quanto alguém que tem os mesmos interesses de uma maneira mais superficial com você, né? Porque eu acho que quando você tem alguém que tem tudo a ver com você, a conversa flui com mais naturalidade. Agora, você pode perder a oportunidade de desenvolver, né, uma amizade mais profunda por, aparentemente, talvez não ter tantas coisas superficiais, né, em comum com alguém. Ou superficiais ou cotidianas mesmo, né? Exato, superficiais eu digo, tipo, o que está na superfície, né? Interesses mais imediatos ali, né? Imediatos, né? Que não necessariamente são base sólida e boa para uma boa amizade, né? E para uma amizade que vai te edificar. Né? Com certeza. Você falou de amizades com mulheres mais velhas, Flá, e eu acho que isso é uma coisa que, cara, é tão, tão precioso e tão necessário. Eu vejo isso na minha caminhada, assim, as minhas amigas de vida, como eu disse, eu fiz em um contexto de um grupo de discipulado com uma mulher mais velha, que até hoje se mantém como uma mentora e amiga, né, assim. E é muito legal porque ela me trata como amiga também, só que ela é super intencional. Tipo, todo mês ela meio que intencionalmente checa e faz questão, vamos nos falar, vamos marcar, vamos não sei o quê. E eu vejo como isso é algo que, como seguidores de Jesus, a gente precisa entender, né? Que faz parte da nossa caminhada com Jesus a gente ter essa visão para com o outro, né? De que o problema do outro é problema meu. Só que assim, né? Só que assim, não é todo o problema de todos os outros que estão ao meu redor que são problemas meus. O tempo todo, né? Exato. Quem vai ser o outro que eu vou me dedicar e investir minha vida em formar uma relação em que a gente vai ser Jesus um pro outro, né? E aí o que é legal é que Jesus vai curando, vai tratando a gente enquanto a gente tá no caminho com ele e com as amigas, né? Porque às vezes essa tendência assim de querer cuidar demais, aconselhar demais, abraçar demais, ai amiga, eu preciso te ajudar a resolver todos os seus problemas, o seu casamento, o seu trabalho, tudo, uma coisa nossa que precisa ser tratada. E aí Deus tá tratando com a amiga, tá tratando com a gente, e nesse sentido a amizade é terapêutica também, né?
né? A Nath colocou a importância espiritual e a importância emocional. A amizade não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Isso é interessante, assim, é bom demais conversar, é bom demais trocar, é bom demais se ver no outro, é bom demais perceber também os nossos exageros, às vezes na relação com o outro. Só Deus para dar essa boa medida, né? Quando que a gente tira o pé, que a gente tá exagerando, quando que a gente se aproxima mais, que a gente tá um pouco distante de uma amiga, pra tá mais perto, mais cuidadosa e cuidadora, enfim. É verdade. Eu lembrei de uma frase do Ziel que ele fala da palavra de Deus, que a palavra, ela consola os abatidos e abate os consolados. Nossa, é verdade, é muito verdade. E eu acho que uma amizade cristã saudável faz isso com a gente também, né? Uma amizade baseada na palavra e na pessoa de Jesus. Ela consola a gente quando a gente tá abatida, e ela é pra dar uma batida na gente quando a gente tá consolada, é pra dar um chacoalhão. Se for só uma amizade gostosinha, ai amiga, que legal, que bom, ai você é maravilhosa, eu não quero uma amiga de alma que fique falando que eu sou maravilhosa a vida inteira. Eu preciso ouvir presta atenção. Talvez os homens lidem melhor com isso, né? Por isso que existe esse, não sei se é mito, se é real, que a amizade de homem é mais verdadeira do que entre mulheres, né? Mas eu vejo isso nas amizades do Marcos, por exemplo. Eles têm mais facilidade de falar alguma coisa mais dura e daqui a 5 minutos tá tudo bem, ou que não seja 5 minutos, uma semana, né? E ele fica, toda vez que eu falo alguma coisa, assim, ai amor, fulana falou tal coisa e tal, achei isso ruim, achei estranho, pensei, acho que ela falou isso por causa disso. Aí ele fala, nossa, ela só falou isso, você tá inferindo que foi por causa daquilo. Não começa a criar derivadas da sua cabeça, porque senão você não vai conseguir se relacionar com ninguém. E eu acho que a gente tem um pouco essa dificuldade, né, do mimimi, assim, entre mulheres, de não ser tão dura quando precisa ser, de não se impor muito, de não querer criar indisposição. A gente vai, vai deixando ali, não vai, mexendo nas feridas. E aí eu acho que isso acaba criando essa sensação de que a gente não tem tanta profundidade, tanta verdade e lealdade nas amizades como os homens têm, né? O movimento de mulheres diz que isso é fruto do patriarcado, que põe as mulheres uma contra as outras. Eu acho que isso é fruto de tudo, do nosso pecado, da nossa competição que tá desde pequenininha com a amiguinha do prezinho, assim, né? A gente é ensinado a de fato competir, a de fato não tá sempre muito confortável na presença do outro, né? Então, talvez os homens lidem com isso, até a agressividade deles, para um lado bom, assim, ó, cara, não gostei disso, pronto, acabou, e vamos jogar bola, e vamos, comer um lanche juntos. E às vezes a gente fica mais, é o que você falou, fica um mimimi, fica mais sentida, e não fala diretamente, né? Eu não tô colocando em xeque a nossa amizade, eu tô colocando em xeque o que você fez, o que você falou.
seria bom se a gente pudesse ter essa assertividade, assim, né? Seria, eu acho que isso faz muita falta, porque, cara, a gente precisa de alguém pra puxar nossa orelha, né? Não pode ser só o marido, não pode ser só a mãe enquanto a gente é adolescente, né? A gente precisa cultivar isso, né? Que as pessoas com quem a gente se relacione, que a gente confia e que são pessoas de Deus, que a gente entende que são de Deus, que Deus colocou na nossa vida, elas precisam ter esse poder, né? De confronto, de profundidade, de saber identificar alguma coisa na gente e poder falar e poder ser sincera. Esse nosso jeito de ficar inferindo coisas, né? Tentando ler o que está nas entrelinhas, tentando imaginar o porquê de certas falas, o porquê de certos comportamentos. Fulano tá estranho, fulano sumiu. Não, né, fez tal coisa, não convidou, ou fez tal, mudou, né, de emprego, não avisou. Sei lá, essas coisas que vão surgindo, que a gente tudo leva pro pessoal, né? Certeza que ela tá chateada, ela, né, nem falou que ia viajar, quando eu vi já tava lá, nem contou que trocou de carro. Sei lá, coisas, né, da vida que acontecem. Foram lá e não me chamaram. Exato, foram em tal lugar, não me chamaram, fez aniversário do filho, não convidou. Então a gente tem mania de medir, eu acho, que a veracidade de uma amizade com base em coisas muito pequenas, né? E ao mesmo tempo, eu acho que por sermos mulheres, assim, isso que o Senhor nos fez como imagem e semelhança, uma coisa muito pérola, assim, muito preciosa que a gente tem é a empatia. Eu acho que a gente produz e vivencia a empatia uma com a outra de um jeito muito fluido, muito natural. E aí a palavra agora, né, da sororidade, de olhar, de ser uma mulher que levanta outras mulheres, que incentiva. E aí eu acho que vem como uma resposta de graça comum, assim, da sociedade, clamando assim e pedindo pelo amor de Deus para as mulheres usarem isso que o Senhor já colocou nelas, né? Já colocou em nós, para que a gente gere vida uma na outra, né? De dar amor, de dar respeito, de ouvir o outro lado da história. Então, toda vez que eu ouço qualquer fala, né, sobre empatia e sororidade entre mulheres, eu penso assim, que coisa linda, isso Deus já colocou e a gente está tendo a oportunidade de ouvir mais isso agora, né? É verdade, do cuidado uma com as outras, né, da gentileza, né, isso eu acho que a gente faz muito bem entre a gente, né, desde o pequeno detalhe, assim, sei lá, de uma amiga te falar que vai fazer um exame, pedir uma oração, pedir pra, né, tá já, eu vou fazer um exame tal dia e tal, e a gente lembra que aquilo foi feito e a gente vai lá e pergunta, né, tipo, esse cuidado de acompanhar. Eu lembro, né, eu fiz a cirurgia agora há pouco tempo, a Flávia queria ir lá dormir comigo, porque descobriu que eu ia ficar sozinha. Não, amiga, eu vou. E tive outras amigas também que queriam ir. Eu acho que isso é muito legal, porque os homens não têm muito isso, né? Essa relação de proximidade, assim, de intimidade, eu acho que essa é a palavra, né? Que a gente tem uma com a outra, né? A gente, se tiver que viajar, dormir no mesmo quarto, a gente vai fazer isso, vai. E os homens já têm uma certa, né, preferem manter aquela distância física básica, assim, pra não comprometer, né? Eu lembro do Paulo esses dias, tô falando, né, Lu, do cinema. Eu vou no cinema com o Marcos Botelho? A gente saiu pra ir no cinema, aí ele falou, mas como assim? Não sei o que. Ele falou, vou chamar o Marcos também, então, pra ir no cinema comigo. Aí ele, eu vou ficar saindo com o Marcos Botelho pra ir no cinema, não sei o quê. Tipo, qual o problema, né? Tipo, super normal. Né, mulher, e daí, né? É tudo que a gente quer, né? Uma festa da camisola, comer brigadeiro de panela, né? Não é, gente? É uma relação. Meu Deus. A gente cuida uma da outra, desde pequena, né? Vai pentear o cabelo da amiga. Que é o cuidado mútuo. Eu lembro de Maria e Isabel, assim. Uma grávida de 3 meses, outra grávida de 6 meses. E Maria vai visitar a Isabel e elas passam 3 meses juntas. E batendo papo e falando do quê? Medo do parto, como é que vai ser? Chutou a barriga, o neném tá se mexendo. E aí, uma fazendo o enxoval da outra. Mas eu fico imaginando elas se cuidando, sabe? Uma adolescente grávida, uma idosa grávida, e elas ali julgadas pela sociedade, sei lá o que estavam falando delas, ou simplesmente curtindo o momento, né? Mas eu fico imaginando muito isso, elas se cuidando nesses 3 meses que a Bíblia fala que elas ficaram juntas.
Agora, meninas, vamos falar sobre a dificuldade que as mulheres têm de fazer amizade uma com a outra. Por conta de competição, por N questões, inseguranças. O que vocês acham? O que vocês têm pra falar sobre? É difícil mesmo, né? Eu acho que a gente, sei lá, eu tenho a sensação, em algumas situações, que a gente meio que pisa em ovos, né? Você vai começando ali um processo, você conhece alguém, principalmente no ambiente de trabalho, né? Que você nunca sabe muito qual é da pessoa. E aí, se você é muito legal de cara, você pode ser julgada porque você é muito legal. Se você ficar na sua, você é julgada porque você fica na sua. Eu acho que é um campo meio minado, assim. Não é uma coisa fácil mesmo, né? Startar uma amizade, assim, do zero. Mas, assim, eu tento ser sempre muito transparente, muito, sabe, eu mesma, pra tentar começar ali sem estar blindada, né? Mas eu acho que não é natural, né? Não é uma coisa assim, que legal e tal. A gente tem que eu pelo menos sinto que a gente tem que se policiar, né? Eu tenho que é intencional. Eu tenho que pensar nas coisas que eu tô fazendo e tal, não flui assim como uma amiga que você já tem, né? Você tem que pensar 2 vezes antes de falar, você tem que, né, tomar cuidado com as coisas, porque eu, sei lá, às vezes eu fico pensando no que o outro vai pensar, no que a outra vai pensar. Então eu fico um pouco receosa. Mas depois que passa um certo, sei lá, eu tenho algumas coisas, alguns marcos assim, sabe? Então depois que passa ali um certo tempo, algumas coisas que eu vou observando, eu já me solto mais. Mas eu acho que rola um pouco isso no começo, assim, meio que um teste, né? Eu acho que a competição pega. Eu acho que pega uma competição a questão de não se sentir julgada e eu acho que é uma competição velada, assim, né? Uma competição velada, né? Essa questão da maternidade, por exemplo, eu comecei a me perceber com medo de falar algumas coisas que aconteceram, porque assim, eu não sei o que vão pensar. Se eu falar, por exemplo, que, sei lá, a comida cai no chão e eu dou pro meu filho comer, o que vão pensar de mim, entendeu? Se tal coisa, alguma coisa... Nossa, tantos exemplos, né, de erros, assim, na maternidade, fui inadequada. Mas, assim, numa rodinha de mães, peraí, o que eu vou falar, né? Então, com muito, muito medo mesmo de ser julgada, de dar a cara a tapa e ficar assim, você não sabe o que você tá fazendo, você não tá dando conta. Tô falando de amizade nova também, às vezes num Sesc da vida, numa brinquedoteca, fica aquele ambiente meio de tensão, assim, quem que vai se expor primeiro? Exato, e às vezes não é uma coisa que a pessoa vai falar na sua cara, né? Mas ela vai pensar. E aí isso já vai ser um impeditivo pra pessoa querer desenvolver algo pra você, né? Porque às vezes a gente tem esse medo, o que a pessoa vai... se a pessoa vai falar, não, mas isso aí não tem nada a ver. Às vezes a pessoa até é gentil, mas no fundo ela tá discordando e colocando você em caixinha. Rótulo. Exato. E eu acho que isso, no nosso contexto atual, tá tão difícil, né, com relação a essa polarização e essa criação de caixinhas que às vezes não permitem que você ultrapasse coisas superficiais, de novo, né? Pra ter uma amizade e conseguir numa amizade ter pontos de vista diferentes, né? Eu acho que a gente tá se colocando hoje em dia numa dinâmica em que você só se cerca de pessoas com o mesmo ponto de vista que você. É tão enriquecedor você poder conversar e ouvir o ponto de vista diferente, né? Então, o quanto... Eu acho que mulher se liga mais na aparência também, de se sentir inferior. Então, se tem uma mulher muito maravilhosa, muito bonita, muito segura de si, ou muito bem vestida, enfim, ela geralmente espanta outras mulheres. Porque gera insegurança nas outras mulheres e é sempre tão difícil, né? Então, quantas vezes a gente se pega se arrumando pra sair e é fato isso, né? A mulher se arruma pra outra mulher, isso não é verdade, mas é um pouco, né? É verdade. Eu pelo menos às vezes me pego muito preocupada com a opinião de alguém, e geralmente de uma outra mulher, sabe? Às vezes amiga, às vezes não tanto. E aí eu penso assim, caramba, mas gente, calma, da onde tá vindo isso, né? Por que eu tô tão preocupada? Que sufoco. Com o que ela vai pensar, com o que ela vai achar de mim. E aí eu acho que isso é uma grande vantagem de
ficar mais velha, né? Gente, vamos combinar que passar dos 30 tem suas muitas vantagens, né? Porque a gente desencana, né? A gente desencana. Eu não sou uma pessoa que acredita nessa história de que você não precisa da opinião do outro, a opinião do outro pouco importa, não sei o quê. Isso não é verdade. No fundo, todo mundo se importa com a opinião do outro, todo mundo vive, né, para ser aceito, para ser acolhido. A gente quer sim que o outro pense coisas boas a nosso respeito e se importe com a gente. Mas eu acho que a maturidade traz um filtro para isso, sabe? Você não direciona a sua vida e tudo que você faz e as suas decisões baseadas no que os outros vão pensar. Você tem mais liberdade de ser você mesma, de tomar suas decisões, de compartilhar ou não, né? E isso vai ficando mais transparente, vai ficar quem tem que ficar. É um funil, eu acho, assim. Você escolhe quem é esse outro que importa, né? É isso. Eu tava lendo uma frase hoje, esses dias, que eu achei, assim, fenomenal e que só faz sentido pra mim agora também. Depois de algum tempo já vivido, né? Quase 30, hein, gente? Esse ano é o meu ano da virada. Você vai 30? Bom. Que fala assim, a questão não é se você vai desagradar alguém na vida. É se você vai desagradar quem você escolheu desagradar. Porque a gente vive pra que todo mundo goste da gente, no sentido de, tipo, né, de não ofender ninguém. E aqui eu não tô falando de você ser uma pessoa que, pouco me importa a opinião das pessoas, né, de novo. Não existe assim, isso, às vezes claro você que deixa, importa, né? Às vezes é você deixar de viver algumas experiências e de deixar de expressar a verdade, aquilo que é verdade pra você, por medo da outra pessoa te rejeitar. Né? E aí eu fiquei, essa frase fez só sentido pra mim, cara, não é questão se vai ter alguém que vai te rejeitar, vai ter alguém que vai. Hoje já tem alguém que não gosta muito de você. É impossível ter uma pessoa que todo mundo tem uma percepção positiva, né? Ou você tá se amornando muito, né? Então, a questão não é se você vai ter alguém que vai olhar e não vai entender muito bem por que você fez aquilo e não vai concordar muito. A questão é, quem é esse círculo de pessoas que eu prezo a opinião, né? E entender, sabe, é essa opinião aqui que eu vou levar em consideração. O restante, as pessoas não têm tanta proximidade, não sabem o contexto, então eu vou, né, me policiar para não mirar na opinião dessas pessoas. É isso. Né? E uma coisa que uma ficha minha caiu há pouco tempo, as pessoas estão falando muito disso, né? Essa história de que quando você julga alguém ou quando você, né, tá pensando alguma coisa sobre o outro, isso fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Então toda vez que eu me pego julgando alguém, alguma amiga, alguma pessoa, alguma história, alguma coisa que eu ouço, que eu começo a julgar, eu tento entender por que eu tô julgando aquilo. E aí quando eu consigo ir muito a fundo, que não é sempre, né, porque é um exercício difícil, eu descubro que tem a ver com dores minhas, entendeu? Ou porque eu queria estar no lugar daquela pessoa, ou porque ela teve coragem de tomar uma decisão, de seguir outro caminho, de fazer alguma coisa que eu não tive. Então, assim, fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. E aí, quando a gente entende que a gente faz isso com relação ao outro, você pensa que o contrário também existe. Então, se alguém tá me julgando, tá falando muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim, né? Então, claro, dá uma certa tranquilidade em relação a isso, né? De que, cara, realmente eu não vou agradar. Eu tenho uma outra história, uma outra trajetória, um outro casamento, uma outra família. Qualquer coisa que a pessoa tá inferindo sobre mim não é realidade, porque ela não tá vivendo a minha vida, a minha história, né? Então tudo que ela falar e pensar não é real, né? É muito louco pensar isso. Isso do que a Lu falou, de escolher as pessoas, parece cruel ou seletivo, mas é o que é possível de fazer. O que é genuíno, assim. Eu acho que o Instagram, o Face, vende pra gente a ideia de que dá pra gente ter 2.000 amigos. E não dá, né? E não dá. E a gente olha pra Jesus, ele teve pouca gente. Tinha multidão, a multidão queria outra coisa dele, ouvia. Mas, assim, amigo de caminhada, quem tava ali com ele na hora do aperto,
era pouca gente, né? Quem encostou no ombro, no peito de Jesus foi um só. Então, eu acho que isso fica de ensinamento pra gente também, a intencionalidade das amizades, às vezes não ficar esperando, mas ninguém me liga, né? Mas de ir atrás e de ter alguém para prestar contas, assim, parece até uma coisa que começa meio mecânica, mas assim, olha, a gente pode tomar um café e eu queria conversar com você, quem sabe, né? E às vezes não começa tão natural, tão orgânico assim, mas de ter alguém intencionalmente que seja uma testemunha de vida pra gente, né? E talvez vai ser uma só. E talvez uma só por uma fase da vida e depois vai ser outra pessoa. Não vai ser eu acho que não é muita gente. A gente não tá falando de galera, né? Aquela visão adolescente de amizade, assim, galera. Não é. Exatamente, e por isso que eu acho que é importante, né, você saber escolher e escolhendo você ser intencional. Isso que você falou, Flá, faz muito sentido e eu acho muito interessante a gente pensar que às vezes a gente tá, ninguém me liga, não sei o que, bobá. E aí você imagina algumas pessoas e pode ser que essas pessoas também estão pensando isso, né? E aí existe esse jogo entre vocês e em que está uma meio que chateada com a outra, né? E você não tem a humildade de ser a pessoa, porque isso também é outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que falar. Na amizade, existe uma humildade que você precisa ter de ser a pessoa que vai correr o risco de não ser correspondida, né? A vulnerabilizar-se. A famosa vulnerabilidade. Exato, igual quando você tá apaixonado por alguém que você quer conhecer melhor, né? Você ser a pessoa que vai atrás e aí você perceber que a pessoa não tá muito interessada. Mas, sabe, assim, eu acho que existe esse medo de, nossa, se eu mostrar que eu tenho interesse em desenvolver uma amizade com essa pessoa, e se essa pessoa não querer e tal, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, ter essa coragem e essa intenção e essa sabedoria de saber discernir e escolher, né? Entendendo que você pode ter muitas conexões, mas que relações mesmo você vai ter com poucas e boas pessoas, né? Porque a gente não foi feito, né? Só o Espírito Santo para dar esse feeling, essa sensibilidade mesmo, pra gente não deixar passar, né? Esses momentos preciosos, assim, né? Eu queria fazer que nem a Débora, uma música fofinha agora. Porque eu fiquei aqui lembrando agora, enquanto vocês falavam, de como foi a minha aproximação com vocês. E a minha aproximação com a Nath foi no momento de sonho, foi no momento de noivado, quase casamento. Foi. Que a Nath me recebeu lá no Rio. Eu fui pro Rio num congresso e ela me recebeu na casa dela, na casa da avó dela. Foi. E a gente bateu papo. A gente nem se conhecia muito, só de acampamento, né? É verdade. E por foi causa tão dos gostoso. Meninos, né? A gente se conhecia porque o Gus e o Marco já eram amigos, né? Sim, e aí a gente batendo papo e fazendo tarde da maquiagem. Foi. E falando do vestido de noiva. Ai, como é que é seu vestido? Ai, como é que é? E não sei o quê. E como é que vai ser o casamento? E eu lembro da gente assim, até tarde, conversando sobre esse sonho de casar. E foi muito especial. Acho que foi... Daí a gente teve outras conversas. Teve um momento que a gente não se falava muito, né? Que a gente tava cada uma num contexto. Mas eu acho que foi muito gostoso, assim. Foi uma fase de sonho. E com a Lu... foi uma aproximação num momento de angústia, num momento de dor, assim, de eu estar perdidaça nas angústias de maternidade, super ansiosa, angustiada mesmo, aflita. O sentimento que me vinha diariamente era de aflição. E eu lembro de começar a trocar com a Luísa no WhatsApp, santo WhatsApp. E a gente começou a orar e chorar juntas e conversar altas reflexões, e foi muito bom. Foi uma amizade que nasceu na dificuldade, assim. Então é isso, estamos aí, né?
você tá passando por isso também? Ah, então tá bom, vamos chorar junto. Você também tá ruim aí, sua vida. E é isso, e tem fase que a gente tá super próximo e tem fase que a gente assim, nossa, como vai sua vida? Mas é uma amizade de ok, tá tudo bem, é um elo que não vai romper fácil. Você não precisa ficar vocês não precisam prestar conta da vida de vocês, que vocês fizeram terça, quarta, quinta, né? Então isso me dá uma paz também, sabe? Eu acho que é isso da maturidade dos 30, assim, de que legal, que bom, não precisa prestar contas. A gente tá bem e que bom, eu tô torcendo, e uma amizade que é mais calma. Pra mim, eu acho que essa amizade nessa fase de vida é uma amizade mais calma. É sim. É isso mesmo, a gente aprende que a maturidade existe na amizade também, né? Você não precisa ver sempre, também você não precisa sumir, né? Porque sumir... Abandonar o barco, porque aí, né, deixou de ser uma relação... Fica a dica. Gente, não dá... mas precisa ter um mínimo ali de contato, de relacionamento, de caminhada junto, de compartilhar, para aquilo se manter ali, aquela chama acesa, né? Tem horas que ela vai estar mais forte, tem horas que ela vai estar mais fraca, mas ela não se apaga, né? Agora a gente aprende a mensurar com outros critérios, né? Com base em outras coisas e não em quantidade de acessos e visualizações. E aí eu acho que fica também o desafio, acho que a gente conseguir, como mulheres, encontrar quais são os nossos novos formatos de noites do pijama com brigadeiro. Né? Isso aí. É verdade. Porque eu acho que a gente precisa tanto, né? Nós mulheres precisamos, essa é a forma como a gente se recarrega, se comunicando de uma maneira profunda, verdadeira. E eu acho que a amizade feminina existe para isso, para ter esse lugar. E eu acho que muito da frustração que a gente tem com a comunicação com o marido, às vezes poderia ser sanada em amizades profundas e intencionais, né, entre mulheres. Então, como que a gente pode, né, ao longo da vida, ir descobrindo quais são as novas formas de cultivar relacionamentos, né? E a gente continuar tendo esse nosso espaço da noite do pijama com brigadeiro, né? E aí, sei lá, né, estando já com os filhos, um play date, né? Como que a gente consegue ser intencional com relação a isso, né? Entender que nós, mulheres, precisamos desse espaço de conexão genuína e verdadeira com outras mulheres. E que isso nos reenergiza, isso nos revitaliza, isso nos torna mães melhores, esposas melhores, né, profissionais melhores. Quando a gente tem relacionamentos de amizade bem conectados e nutridos. Então, acho que esse é um desafio aí pra gente, né? Nós três, que a gente também, vira e mexe, a gente ficou conversando sobre isso. Como que a gente pode, né, se encontrar mais, falar mais no meio da correria da vida? Porque realmente, né, precisa de intenção, mas também para quem está nos ouvindo, né? Como que a gente pode resgatar esses relacionamentos que às vezes ficam só lá na adolescência, muito intensos, né? E que a gente não precisa mais ter esse tipo de relacionamento intenso, porque a gente amadureceu, os nossos amigos amadureceram, mas quais são esses novos formatos de conexão que a gente pode e deve cultivar, né? Eu acho que isso é interessante a gente refletir. Sem dúvida, e eu acho que isso também deixa um exemplo muito bom para os nossos filhos, né? Acho muito saudável que eles saibam que a gente também tem amigos e precisa cultivar essa amizade, que isso é importante, que isso faz bem. E eu tento sempre pensar isso também, como incentivar o Daniel e a Mariana para que eles valorizem o papel dos amigos, para que eles sejam né, pessoas que cultivem amizades, que tragam isso para a vida deles de uma forma positiva. Acho que isso é uma preocupação que a gente vai, né, ter mais forte talvez na adolescência, que as companhias ali começam a né, questionar um pouco mais ali o comportamento e tal, mas desde cedo ficar agora... mais importantes do que a gente. Tem isso, né? Ocupam o nosso espaço, em vez de ir no cinema com a gente, eles vão querer ir com os amigos, enfim. Sim. Vai doer um pouco, né? Mas eu acho super importante que eles tenham isso desde pequenos. Eu tento sempre fomentar na medida do possível. Então tá bom, para encerrar nosso papo de amigas, espero que vocês tenham
gostado do programa. Foi realmente um papo honesto, de coração, sincero, sem muitos filtros, né? Contamos histórias nossas aqui, falamos um pouquinho de tudo que a gente acredita. Espero que tenha abençoado você, que fortaleça as suas amizades, que você encontre aí na sua caminhada pessoas que sejam voz de Deus para sua vida, para o seu casamento, para sua família e para suas relações. Que as amizades sempre sejam para edificar, né? Se alguém está te fazendo mal, repense, que não é essa a ideia. Local Podcast.